Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar da formação de uma anotação. Então, agora vocês têm os livros nas mãos, vão precisar classificá-los e aí vocês vão buscar na CDD a melhor opção de notação para construção, para representação desse assunto. No exemplo de hoje, eu vou trabalhar com um livro sobre aritmética da Grécia Antiga para jovens. Quando a gente vai trabalhar com o livro, o primeiro passo é definir nesse tema do livro que a gente encontrou, o que é o assunto principal e o que são características auxiliares. Então, no nosso caso, a gente pode propor que aritmética é o assunto principal, Grécia Antiga é um aspecto de lugar, né? Então é auxiliar. E para jovens é um aspecto de público, né? De características pessoais, né? Então é um outro auxiliar. Com isso em mãos, a gente vai ter mais facilidade de identificar no índice algumas propostas, tá? Então, com isso na mão, o primeiro passo é pegar o volume 4, que é o índice, e buscar esses três temas, esses três pontos aqui da nossa anotação no índice. Então, vamos lá, aritmética. Letra A. Arquiteto, aritmética. Vejam aqui, letra A, aritmética. O que ele propõe aqui? 513. Ainda tem aritmética na educação elementar, métodos numéricos, depois começam outros assuntos, mas vamos considerar no índice o que a gente pode encontrar para aritmética. Depois nós vamos conferir, tá? Então, no índice. Aritmética 503. Grécia Antiga, pessoal. Vamos em Grécia. Passou. Letra G. Griquilol. Esse aqui é o Apolônio, para quem não conhece. Famoso Popô. Vamos lá, Grécia Antiga, ou melhor, Grécia, ele dá aqui 949.5 e na tabela 2, 495. Mas ele também dá um número para Grécia Antiga, aqui 938 e na tabela 238. O que acontece? Se o assunto do livro fosse a Grécia Antiga, a gente iria para o 938. Mas o que nos interessa é a Grécia Antiga como número auxiliar. Então, eu vou ter Grécia Antiga na tabela 2, aqui, número 38. Por fim, faltam jovens. Em inglês, jovens, a gente fala young people, young com Y. Então, eu vou lá no finalzinho da tabela, antes do Z. Vou procurar young. E olha, tem coisa. Young adults, young men, young people. Aqui, young people. Dá pra ver aqui. Tem 305.23, se fosse o assunto. E também tem uma indicação da tabela 1. 083. Mas, poxa, a tabela 1 não é tabela de forma? Na maioria das vezes, sim. Mas ela também tem números para tratamento histórico, geográfico de pessoas, números auxiliares. Então, anotamos esse número, T1 083. Licença, Popô. Vai ali. Jovens, T1 083. Feito isso, vou lá para a tabela principal. Onde está meu número?
513, número de assunto. A ordem de citação nos obriga sempre a começar pelo assunto. Nunca podemos começar por uma tabela principal, por uma tabela auxiliar, desculpa. Sempre começamos pela tabela auxiliar. Então, a formação, a princípio, a nossa aposta é formação. Assunto principal, tabela 1 mais tabela 2, caso seja permitido usar a tabela 2. Vamos lembrar dos vídeos onde nós explicamos as tabelas sobre a introdução, que a tabela 1 eu posso sempre usar, a tabela 2 somente se houver uma instrução pedindo para que eu adicione esse número, tá? Então, do mesmo jeitinho que a gente fez no exercício de decomposição, eu vou lá, aqui eu peguei 513, eu dou uma olhadinha no 500 para ver se tem alguma regra. No caso, nada muito específico para o nosso exercício. Tabela principal. 500. Ciências naturais. Matemática. Né? Aí, o segundo dígito desse daqui é 510, que é matemática. Todas as suas subdivisões aqui, como vocês podem ver. Nenhuma regra muito específica, para alguns casos ele pede para você olhar o manual. Então, 510, matemática. Terceiro dígito, 513. Aritmética. Como nós não vamos trabalhar nenhum aspecto mais específico, tá tudo certo. E vejam, não tem nenhuma nota. Se não tem nenhuma nota específica sobre o uso de tabelas, significa que sim, eu posso usar a tabela 1. A tabela 2, vamos ver se a tabela 1 nos dá alguma informação, tá? Então, tudo bem, 513, aritmética, tá aprovado, nenhuma instrução específica. Agora, eu tenho que falar de Grécia Antiga para jovens. Então, eu vou lá para o volume 1, dei tchau para o volume 2, vou para o volume 1, onde estão as tabelas auxiliares. Nas tabelas auxiliares, eu vou lá na tabela 1, até por uma questão de ordem. Existe uma ordem que prevê que quando houver mais de uma tabela, eu tenho que usá-las também na ordem. Primeiro tabela 1, depois tabela 2. Então, a tabela 1, né, tem lá o tal do 083. Assim como na tabela principal, que eu peço para vocês olharem dígito a dígito, na tabela auxiliar isso também é importante, porque pode haver uma regra no número mais genérico da tabela auxiliar que vai ter a força hierárquica e vai valer para o número específico. Então, 0,8 é o nosso primeiro número, porque aqui na tabela auxiliar 1, tabela de subdivisão padrão, todos os números começam com 0. Então, eu vou no 0,8, dar uma olhadinha aqui que o 0,8 significa. E aqui eu encontro o 0,8, que seria história e descrição a respeito de tipos de pessoas. E ainda fala aqui, classifica aqui minorias, adicione para cada subdivisão identificada como o seguinte, né? E aqui ele dá uma dica do 0,9, ele não fala do 0,8, porque ele já é o 0,8, né? Tratamento histórico e geográfico, adicione esse 0,9, notação da tabela 0,1 a 9 da tabela 2, por exemplo, pessoas do Japão, 0,9 aqui, mais 5,2, tá? Mas eu não quero o 0,8, embora o 0,8 seja o quê? O tratamento, ou melhor, história e descrição de tipos de pessoas. Vamos lá. Então, eu quero o 083, Young People. Basta olhar nesse sumário? Não, eu tenho que olhar no número. 083, Young People. Olha aqui, um asterisco. O que é esse asterisco, pessoal? Tem uma nota. Adicione como instruído
no 08. O que isso significa? 083 é jovens? É. Significa jovens. Mas tem esse asterisco que me manda para o 08, que é aquele que a gente já viu. E o 08 diz o seguinte, que se eu quiser adicionar um local, eu posso. Eu tenho que colocar o 08, aí colocar mais um 09 e aí colocar o local. E lembra, a gente quer Grécia Antiga, queremos Grécia Antiga. Inclusive vimos que tem a tabela 238 para Grécia Antiga, vamos confirmar. Então, a rigor, pessoal, parte do nosso número já pode ser montado. 513, tá? 083, mais a regrinha do 08, que é pôr um 09 e acrescentar um número da tabela auxiliar 2 para a Grécia. A gente já viu lá no índice que esse número seria 38. Tabela 2, vejam, aqui estou no 2. O 3 é mundo antigo. Então, eu tenho os países que existiam, né, na história antiga. Então, China, Egito, Palestina, Mesopotâmia, papapá. 38, Grécia. Dou uma confirmadinha se há alguma questão que eu deva observar no número. 38, Grécia. Classifique aqui trabalhos sobre o Império Grego e Romano, sobre o mundo helenístico, Sudeste Europeu, papapá, mas não fala nada específico da tabela 1, mas essa tabela já está autorizada pela própria instrução do 08. Então, aqui o meu resultado final vai ser aritmética da Grécia Antiga para jovens. 513, aritmética, jovens, pela ordem da tabela, 083. Coloque o local conforme a instrução de 08. 09, qual que é o local que eu quero pôr? Grécia Antiga, 38. Conto 3 dígitos, 1, 2, 3, ponto. Pronto. Encontrei a anotação para o meu número. 513, 083, 0938. 513, aritmética. 083, povos, ou melhor, jovens. E 0938, lugar. Grécia Antiga. Jovens, e aqui o assunto. Ok? É isso. Então, é uma questão de ficar atento a cada uma dessas regrinhas. E praticar, evidentemente.